Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do quarto ano. Eu sou o professor Hiroshi e a nossa aula de hoje vai ser uma aula de ciências. Essa é a segunda aula de ciências do quarto ano. Então, hoje nós vamos estudar sobre os pontos cardeais. Vamos aqui para o nosso slide? Observe bem aqui, ó. Pontos cardeais. A necessidade de localizar-se e orientar-se no espaço geográfico é de grande importância para o homem, e uma das formas de se localizar é utilizar os pontos cardeais. Hoje, pessoal, no dia a dia, para se localizar, a gente costuma usar o GPS. Normalmente GPS no carro ou então do celular. Mas antes da existência do GPS, um dos meios mais fáceis de se localizar era utilizando a bússola e utilizando os pontos cardeais. E hoje nós vamos estudar esses pontos. Vamos retornar aqui para o slide? Aqui diz bem assim, ó. Pontos cardeais correspondem aos pontos básicos para determinadas direções que são concebidos a partir da posição na qual o Sol se encontra durante o dia. Ou seja, para você saber quais são os pontos cardeais, você tem que usar o Sol como localização. Voltando aqui para o nosso slide, os 4 pontos cardeais são Norte, que é representado pela letra N, o Sul, que é representado pela letra S, o Oeste, que dependendo da bússola pode ser representado pelo O ou pelo W. E o Leste, que é representado pela letra E. O Leste é representado pela letra E, pessoal, porque a letra E é o início da palavra leste em inglês, certo? Por isso que não é a letra L, sim a letra E. Isso na maioria das bússolas, certo? Mas se a bússola for brasileira, lá vai estar N, S, L e O, as abreviações originais. Em qualquer lugar da superfície da Terra, o Sol sempre nasce do mesmo lado e se põe no lado oposto. No começo da manhã, o Sol pode ser visto de um ponto na linha do horizonte. Esse ponto é chamado de nascente. E no meio do dia, o Sol está sobre as nossas cabeças. Quase que a gente não consegue ver a nossa sombra no chão. Então, lembra que eu falei que para você saber quais são os pontos cardeais, nós precisamos nos orientar pela direção do Sol? A primeira coisa que você precisa saber é onde o Sol nasce, qual é a direção que o Sol nasce e onde é que o Sol se põe. Isso é uma observação que você vai fazer. Ao acordar, observe onde é que o Sol está nascendo e à tardezinha preste atenção onde é que o Sol se põe. Porque em qualquer lugar do planeta, o Sol nasce do mesmo lado e se põe do mesmo lado. É por isso que é um método bem preciso de localização. Continuando aqui no nosso slide, nós chamamos de leste o lado em que nasce o Sol. Então, pessoal, o local onde o Sol nasce, a nascente do Sol, é sempre o leste. Essa direção ela não muda. Em qualquer lugar do mundo onde o Sol nasce é sempre o leste. E o oeste é onde o Sol se põe, certo? O lado oeste é o lugar onde o Sol sempre se põe, é outra que não muda. Leste é onde nasce, oeste é onde o Sol se põe. E se você apontar a sua mão direita, essa daqui é, pessoal, a minha mão direita. Se eu apontar a minha mão direita para a nascente, isso é, para o leste, a sua frente vai ficar o norte e as suas costas o sul. Se eu colocar a minha mão direita aqui no lado leste, que é o lugar onde o Sol nasce, e a minha mão esquerda no oeste, onde o Sol se põe, na minha frente sempre vai ficar o norte e nas minhas costas sempre vai ficar o sul. Então, localiza a sua mão direita, dependendo da posição que você estiver assistindo, e aponte para a direção onde o Sol nasce. O que ficar para a sua frente é norte e o que ficar para trás é o sul. Volte aqui para o nosso slide, observe essa imagem aqui onde tem um menino, onde a mão direita dele está apontada para o Sol, tá vendo? Para a direção onde o Sol nasce e ali está escrito leste. E o ponto oposto do outro lado é onde o Sol se põe, é o oeste. A mão esquerda dele está apontada para o oeste. Aí observe que na frente tem o norte e nas costas dele tem o sul, certo? Observe novamente aqui, para saber com precisão as direções, nós temos um instrumento chamado de bússola. A bússola é um objeto de orientação geográfico que foi desenvolvido há 200 mil anos antes de Cristo. Ela tem essa função, pois a sua agulha magnética sempre aponta para o polo norte da Terra. Olha, pessoal, a bússola era um instrumento usado para as navegações. Hoje em dia é mais difícil a gente achar a bússola, mas graças à tecnologia, se você for lá na loja de aplicativos do seu celular e pesquisar por bússola, você vai encontrar um aplicativo que tem uma bússola.
E essa aqui ainda é mais fácil do que a bússola normal, porque a bússola normal você precisa colocar, esperar achar o ponto do norte e rodar ela até encontrar o norte. Só que a bússola no celular, basta você abrir, colocar o seu celular em cima da mesa e aguardar que ela automaticamente vai apontar para o norte. Ela tem os 4 pontos cardeais. Então, se você tiver com o seu celular, tiver espaço, pode procurar lá na loja de aplicativos Bússola, instalar, abrir e coloque em cima da sua mesa, ó, que você vai ver as direções corretas, exato. Ela aponta para o norte, para o leste, oeste e para o sul, certo? E vocês já perceberam que nós que moramos aqui em Luiz Eduardo, que é chamado oeste da Bahia, porque a parte mais longe da Bahia é na direção do leste e o sol vem e se põe do nosso lado, por isso que nós somos o lado oeste da Bahia. Até o hino da nossa cidade faz uma referência a isso. Ele fala bem assim, ó, onde o sol pousa sua grandeza, que é referente a onde o sol se põe, que é o oeste. Por isso que nós moramos no oeste da Bahia. Certo, pessoal? Essa aula foi só uma revisão sobre os pontos cardeais, para você relembrar os 4 pontos cardeais e também conhecer a bússola. E se você tiver um celular com memória, instale a bússola nele e dê uma olhadinha nos pontos cardeais, se realmente está correto a forma que você aponta, e você vai ver exatamente onde fica o norte, o sul e o leste, certo? Tchau, pessoal, e até a próxima aula!